Oiê, tudo bom? Tudo bem? Gente, eu não sei nem como eu vou falar sobre esse livro, nem explicar o peso que ele teve em mim. Esse livro eu ganhei de uma amiga minha, que o nome dela tá no título do livro, que é Sol. E eu confesso, não sei se eu expliquei aqui, que eu sorteio meus livros para ler. Eu tenho todos os livros dentro desse potinho e eu vou sorteando, porque eu posso ser meio louco, tá? Eu acho injusto com os livros que ficam na estante, a gente vai comprando livro novo e vai sempre ficando aqueles lá que a gente nunca vai ler, e daí então eu sorteio para não ser injusto com nenhum livro. É coisa de louco, mas acho que quem curte livro assim vai me entender um pouco. E esse livro ficou um tempão na minha estante, mais de 2 anos eu acho. E quando eu sorteei ele, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ler ele. E quando eu abri, foi amor assim, nas primeiras páginas, ele me conquistou nas primeiras páginas já. Esse livro é Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. E na capa a gente já lê que o amor é apenas a metade da história. Então a gente já vê que vem história profunda por aí. A gente vê que o livro é um livro colorido, uma cor forte. A gente acha que é só um livro alegre, mas não é por aí. Ele nos traz muitas mensagens profundas. E falar em colorido, esse livro todo é baseado em arte, em pinturas, esculturas, em talento. E tudo isso a escritora conseguiu trazer em forma de metáforas, que a gente para e pensa o quão profunda é a nossa vida e a nossa adolescência, o nosso crescimento, a nossa base de vida. Esse livro ele vai abranger todas as faixas etárias, dos mais velhos aos mais jovens. Vai ter situações e partes que vai tocar cada pessoa de um modo diferente. Então esse livro pode ser lido, ele deve ser lido por todo mundo, por todas as idades. Que parece um livro super adolescente, né? Mas não é. Ele tem toques muito profundos, reais e que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa criação, na nossa família, na nossa história. E esse livro é contado pra gente por 2 irmãos gêmeos, Noah e Jude. E ele é ambientado em 2 tempos. Quando Noah nos conta a história, ele tem 13 anos. E é um menino que sofre bullying na escola, um menino até considerado estranho, quieto, tímido. E ele vê tudo de uma maneira artística. Ele está olhando para ti, ele está te desenhando, te imaginando com cores, com adereços, todo pintado. Ele pinta tudo na cabeça dele. E Jude nos conta a história quando ela tem 16 anos. Uma menina também um pouco revoltada, muita coisa acontece. E o engraçado dessa história é que quando eles têm 13 anos, o Noah é o que sofre bullying, o tímido, e a Jude com 13, ela é a popular, a descolada, que todo mundo quer ter como amiga. E nesses 2 anos que se passa a história, que ela conta 16 e ele conta 13, ela com 16 e ele com 16, vira o jogo. Ela é a excluída, a tímida, a estranha, e ele se torna o popular. Então, nesses 2 anos acontece uma tragédia, algo muito forte que muda completamente os dois, que quebra a ideia que as pessoas têm sobre eles e eles mesmos sobre eles. Uma coisa muito... todos os livros fazem a gente pensar muito, que as tragédias, as coisas que acontecem na nossa vida nos moldam, nos quebram, nos transformam e a gente se torna ou que a gente sempre foi, mas estava escondido, ou a gente floresce para a vida, né? A gente abre os nossos olhos, as nossas asas, ou corta nossas asas, né? Dependendo do que aconteça na nossa vida, a gente muda completamente, né? Bem no início do livro, a gente já se depara com Noah, com 13 anos, como eu falei antes, e ele está sendo perseguido por 2 caras que aparentemente são maiores que ele. Claro que na mente dele ele conta pra gente algo muito poético, muito lúdico, mas ele está sofrendo bullying, porque como eu disse, ele desenha, ele pinta, então ele tem um bloco de desenhos, e esses caras pegam esse bloco de desenho e começam a tirar sarro da cara dele, chamar ele de viadinho, de bolha, entre outras coisas, como sempre acontece na vida real, né, gente? Se um menino é ligado a artes, a dança, a tudo que é pro lado artístico, ele já é visto como viadinho, como sofre bullying de todas as maneiras. Eu não sei por que isso, né? Mas se um menino lê livro, é viadinho. Dispensa comentários, né? E aqui ele está sendo perseguido e ele é meio agredido, meio que batem nele, esses 2 meninos maiores, e acontece algo totalmente inusitado. A gente está ficando muito revoltado com essa cena e acontece algo totalmente inusitado
e a gente fica tipo assim pensando o que vai acontecer, por que aconteceu isso, o que vai rolar dessa história, se vai ter continuidade, se vai ter alguma ligação com esses dois personagens depois no futuro. E com esse fato inusitado, ele consegue se livrar desses dois caras que ficam perseguindo ele sempre, e eles vão embora, e aí fica tipo meio que um segredo entre os dois, no caso. E também, como eu falei que ele tem uma irmã, a Judy, a gente já sabe que eles perderam a avó, e a Judy, ela era muito, muito apegada à avó. E ela é tão apegada à avó que ela chega a criar uma avó imaginária na cabeça dela, que só ela ouve e só ela vê a avó. A gente sabe que o trauma da morte da avó despertou um inconsciente, um subconsciente ou até um delírio patológico, que ela crie a imagem da avó na cabeça dela e ela consegue ver ou conversar com ela. E ela é bem real na visão de Judy. E tanto que a avó ela era muito supersticiosa, ela tinha um livro de superstições e Judy fica com este livro para a vida, assim, ela fica viciada nas coisas que, tipo, superstições mesmo, ela chega a andar com cabeça de cebola no bolso, coisas assim totalmente sem explicação, mas que para ela faz muito sentido e para a avó fazia. Então para ela tá sempre com a voz da avó na cabeça dela e vendo a avó e ouvindo opiniões da avó, só que tipo, ela sabe que a avó morreu, mas ela tem a visão da avó ao lado dela. E os pais deles têm uma relação um pouco complicada, vou dizer complicada, porque parece que o pai gosta mais da Judy e a mãe gosta mais do Noah. E eu não sei se isso é coisas que às vezes a gente na nossa vida, um amigo nosso não fala com nós, uma amiga nossa tá meio estranha, e às vezes é a gente que projeta isso na pessoa e não aconteceu nada, a pessoa tá só quieta na dela, não aconteceu nada, mas a gente parece que aconteceu alguma coisa, a gente se sente um pouco culpado, a gente começa a dizer, a pessoa não gosta tanto de mim. E às vezes é só uma impressão que a gente tem, mal entendido, ou às vezes não. Mas aqui neste livro, a impressão que a gente tem é que tem os preferidos. E sempre tem, né? O pai sempre tem preferido, a mãe também, e isso acaba pesando bastante nesse livro aqui. E nesse meio tempo da história, que vai e volta no passado e no presente, no caso, porque o Noah nos conta com 13 e Judy nos conta com 16. Nesse meio tempo todo, os pais brigam. E nesse tempo acaba aproximando mais os irmãos que já são unidos. Às vezes parece que eles são uma pessoa só, eles sentem a mesma coisa, eles veem a mesma coisa, e eles não precisam nem se falar para entender o que o outro está pensando. E como a vida de todo mundo tem conflitos e brigas no meio, essa briga dos pais mexe com os dois. E no meio disso tudo, eles estão disputando uma vaga, ou 2 vagas, mas para entrar na escola de artes. Só que a gente sabe que Noah é muito mais talentoso que Judy. E aí também está um problema que os pais têm que comparar os filhos. Eu sei que ninguém é perfeito nessa vida, todo mundo faz as coisas tentando acertar, só que os pais estão sempre comparando um filho com o outro. E aqui fica assim, ó, chega a ser irritante a comparação. Eu sei que parece que é uma coisa que eles não sentem que estão fazendo isso, mas eles estão fazendo o tempo todo e acaba criando uma guerra entre os dois, uma rivalidade entre os dois. Um quer ser melhor, um quer mostrar pro pai ou pra mãe que é melhor do que o outro e começa aquela comparação. E aí, gente, às vezes dá vontade de entrar no livro e dizer, gente, chega, não é assim que funcionam as coisas. Respira, olha, calma. Mas, e como tudo tem consequências, essa rivalidade acaba criando uma relação de competição entre os dois, eles ficam um pouco distantes, se veem um pouco até como inimigos, um querendo sabotar e sabotam o outro. A vida toma seu rumo e uma tragédia acontece, sem spoiler, e isso, como eu falei antes, muda o modo como vemos a vida, isso rompe alguma coisa dentro da gente. E aqui no livro, Noah e Judy nunca mais serão os mesmos. E esse acontecimento faz com que algo rompa entre eles. O que antes era uma atração, uma química, agora faz com que eles se repelem. Eles não são mais tão próximos como eles eram. E a gente até acha que eles nunca mais vão ter aquela química de antes. E surge outro personagem que é muito importante para Noah. É um menino que ele é apaixonado por astronomia. Ele é um pouco estranho também.
E aí começa a parte conflitante de Noah se sentir estranho, mais estranho, por ser um menino gay. E aí aquele conflito, conflito de emoções, e a gente pensa como ser um adolescente gay é complicado, é difícil, é horrível. E se entender, mas aos poucos as coisas vão se encaixando. E não é nada tão simples assim, mas as coisas vão se encaixando. E fica até um romance bonitinho. O legal desse livro é que ele tem um romance na parte do Jude e tem um romance na parte do Noah. Só não é focado muito, o livro não é focado só nisso, o livro é focado em vários assuntos. Astronomia, inveja, tragédia, amor, relação entre irmãos, arte, muita arte, muita arte. Como é descrito os quadros, as pinturas, é uma coisa muito poética, cheia de metáforas. Gente, vale muito a pena ler esse livro. Claro que de repente esse livro ele tem vários impactos em várias pessoas. Eu vou ler e vou sentir alguma coisa, tu vai ler, vai sentir outra coisa diferente. Eu acho que vai muito da vibe que a gente tá. Mas esse livro ele tem muita, muita, muita coisa que vai te despertar algumas coisas. E tu tem que estar aberto. De repente eu vou ler esse livro daqui 2 anos e vou ver coisas que eu não tinha visto. Porque ele tem muita coisa, ele tem muito assunto a ser abordado de uma maneira muito poética. E esse livro me fez pensar também que como a relação entre irmãos, não são de todos irmãos, mas tem irmãos que têm uma ligação mágica, que o mundo pode estar desmoronando, mas um irmão do lado é o que basta. Existem ligações de irmãos muito fortes. E esse livro nos mostra isso, que existem irmãos que têm uma ligação muito forte, muito concreta, que o tempo não vai destruir, que nada vai destruir. E tem uma parte, gente, que até salvar a vida um do outro acontece nesse livro. E a gente se dá conta que como às vezes a gente projeta uma verdade muito forte e essa verdade cai por terra, que nada é como a gente acredita que seja. Às vezes as pessoas nos contam uma versão até para proteger a gente da verdade ou de alguma situação que ela sabe que vai ser complicada para a gente. E esse livro tem uma parte que o Noah ele tem uma visão da mãe dele, e quando essa visão se desmonta é muito pesado para ele. Mas a Jude está ali para recolher todos os pedaços, e também pelo sofrimento dela, da perda da avó, de toda a situação, ela tem que se desligar disso também. Então esse companheirismo, essa irmandade, essa cumplicidade é muito forte entre os dois. E outra coisa que esse livro me fez pensar é o jogo do destino. Como parece que a gente está dançando uma dança das cadeiras na vida. E as pessoas vão se intercalando, vão mudando, vão voltando, algumas saem do jogo e não voltam nunca mais, e a gente nunca mais vê a pessoa. O jogo da vida é uma coisa muito louca, a gente perde pessoas, ganha pessoas sem perceber, né? E no fim vemos que tudo na vida tem uma ligação, as coisas acontecem como tem que acontecer, para assim nós tirarmos alguns aprendizados de todo o processo de evolução, de dor, de crescimento que a gente tem. Tem uma coisa muito, eu sempre falo, tem uma coisa muito diferente entre crescer e deixar de ser pequeno. E a vida nos faz deixar de ser pequeno na dor ou no amor. Esse livro nos fala muito sobre isso, sobre crescermos, como a gente cresce, como deixamos de ser crianças e como deixamos de ser pequenos. E a cada passo, difícil ou não, ele vai fazer sempre parte do nosso aprendizado, da nossa vida. E a vida pode às vezes parecer uma confusão, e pode ser que na confusão, no meio dessa confusão toda, que a gente se enxergue com clareza, né? E é isso, gente. Espero que vocês leiam, aproveitem esse livro como eu aproveitei, e que marquem vocês como marcou a minha vida. Eu sempre vou indicar esse livro para todo mundo. E esse livro é um livro forte e ao mesmo tempo delicado, ele é fluido, ele é poético. Eu não sei nem como expressar esse livro, de tão maravilhoso que ele é. E se tu, como eu, curte minha resenha no YouTube, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais. Nos falamos, trocamos uma ideia. Boa leitura. Tchau!